nós nos mantemos reféns à palavra de Deus, com compromisso de expô-la acima de qualquer coisa, que o texto bíblico ele possa falar, além das minhas palavras, que o texto bíblico possa falar ao coração de cada um de vocês, e que nós nos quedemos diante da palavra do nosso Deus. Ela é a autoridade máxima para nós. Por isso que nós cristãos protestantes, reformados, nós temos a Bíblia como a única regra de fé e prática. Então, para nós, ela é a palavra de Deus, e nós acreditamos no sola Escritura, somente a Escritura. Diz o texto bíblico da seguinte maneira, em Tito, capítulo 3, a partir do versículo 1 até o verso de número 11. Eu vou pedir que os irmãos me auxiliem na leitura. Eu lerei os versos ímpares, os irmãos lerão os versos pares. Diz assim a palavra do Senhor, Tito, capítulo 3, versículos de 1 a 11. Lembra-lhes que se sujeitem aos que governam, as autoridades sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra. Pois nós também outrora éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. A fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Evita discussões insensatas, genealogias, contendas e debates sobre a lei, porque não têm utilidade e são fúteis. Pois sabes que tal pessoa está pervertida e vive pecando, e por isso mesma está condenada. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus e Pai, queremos te agradecer por tua palavra, te agradecer pela oportunidade que temos, Pai, de expô-la nesta manhã. E nós te pedimos que o Senhor venha falar conosco, Pai, com cada um de nós, porque queremos crescer na fé, queremos crescer, ó Deus amado, na ética cristã, na filosofia cristã, na maneira de viver, na cosmovisão cristã. E para tanto, Pai, nos debruçamos diante da tua palavra, para aprendermos mais dela. Obrigado por tudo, que teu Espírito Santo nos conduza. É o que nós te pedimos e te agradecemos desde já, porque o fazemos em o nome santo de Jesus Cristo, o teu Filho amado. Amém. Irmãos, quando nós abrimos o texto bíblico na manhã de hoje, na Epístola de Paulo a Tito, capítulo número 3, nós precisamos ter em mente algumas coisas. A primeira delas é que, no capítulo de número 1, Tito recebe instrução do apóstolo Paulo, bem como a igreja de Creta, ou as igrejas de Creta, sobre doutrina e deveres. Depois, no capítulo de número 2, o apóstolo Paulo vai falar a respeito de como viver a vida debaixo da doutrina, dos ensinamentos, viver a vida de maneira correta dentro do ambiente familiar, dentro do lar. E quando nós chegamos ao capítulo de número 3, ele vai nos ensinar, Paulo vai nos ensinar também aquela igreja, Paulo vai ensinar como deve ser o nosso procedimento,
os nossos deveres, o que a doutrina nos fala sobre a maneira de viver em relação aos que são de fora, à sociedade maior, seja o poder constituído, seja também as pessoas que ainda não são cristãs. Então, é o que o texto bíblico vai trabalhar na manhã de hoje, a partir do capítulo 3. E isso é muito importante, porque o nosso Deus tem uma orientação clara de como deve ser o nosso viver na sociedade maior. E nós precisamos nos valer desses princípios, dessas verdades, para nós sabermos exatamente qual deve ser o nosso proceder e o nosso comportamento. E quando nós olhamos para o texto, vocês vão verificar que a primeira expressão que aparece é o verso lembrar, é o verbo lembrar. Vai dizer para nós, lembra-lhes. O que Paulo quer dizer a Tito e àquela igreja? Ele quer dizer algo que você sabe que eu sei também. Existem verdades que nós já as conhecemos, mas que por vezes nós... Perfeito. Nós esquecemos. Então existem verdades que nós nos esquecemos, embora as conheçamos. Então Paulo está dizendo para nós aqui que nós precisamos lembrar certas verdades. Paulo não está dizendo àquela igreja e também a Tito algo que deve ser ensinado uma vez só, mas algo que deve ser recorrentemente relembrado. Porque as pessoas esquecem, porque nós nos esquecemos e por conta disso agimos de uma maneira indevida, uma maneira incorreta, segundo a luz das Escrituras Sagradas. E quais seriam essas lembranças que o apóstolo Paulo diz que Tito e as igrejas de Creta deveriam observar, lembrar? São elas que a igreja deveria, os crentes deveriam que se sujeitar, em primeiro lugar, sujeição, e também o que mais? E sejam obedientes. A quem? Às autoridades. Então, lembra-lhes que se sujeitem aos que governam, às autoridades, sejam obedientes, sejam prontos para toda boa obra. E aí nós precisamos lembrar algumas coisas. Vocês lembram como era o povo de Creta? Ele era um povo que era conhecido como um povo mentiroso, um povo que tinha uma tendência a querer sempre se dar bem, fazer negociatas, um povo muito malandro, muito esperto. Era assim o povo de Creta, é o que nós aprendemos nos capítulos anteriores. E a ilha de Creta, ela pertencia a Roma, ao Império Romano, desde o ano 67 a.C. E Paulo está dizendo por que isso? Porque Paulo conhecia o perfil da igreja, das pessoas daquela cidade, e Paulo sabia muito bem que aquelas pessoas, elas não obedeciam com muita facilidade. Aquelas pessoas eram propensas a subverter a ordem social. Eram pessoas que tinham uma postura assim, e isso poderia representar um grande perigo, inclusive para a própria igreja. Então Paulo chama atenção, Paulo orienta Tito para que os crentes fossem ensinados, para que todos se sujeitassem às autoridades e também fossem obedientes. Mas, quando nós lembramos de Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 29, o texto nos diz assim: importa-vos antes obedecer a Deus do que a homens. Então, existe um limite para essa observação aqui, para essa sujeição, para essa obediência. Existe um limite e o cristão precisa entender isso. Porque a autoridade, e toda autoridade, ela é delegada por Deus. Mas existe uma coisa muito importante que nós precisamos pensar. Toda autoridade é delegada por Deus para promover o bem e punir o mal. Se uma autoridade, ela não promove o bem, e muito pelo contrário, ela fomenta o mal, o cristão não deve cooperar com esse estado de coisas. Exemplo, pastor, para ficar mais fácil. Por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, muitos cristãos fizeram coro com o regime nazista.
Numa situação como aquela, o cristão verdadeiro não pode cooperar com aquele estado de coisas. Ele precisa se opor àquela situação, porque aquilo fere aos valores e aos princípios de Deus. Então, tudo tem um limite, tem um entendimento. Os textos, eles não podem ser usados fora do seu contexto. Entende? Por isso mesmo se levantou naquela época um pastor chamado Dietrich Bonhoeffer. Vocês conhecem a história. E ele, na verdade, se opôs a tudo aquilo que estava acontecendo e veio a falecer na mão do regime nazista aproximadamente um mês antes do final da guerra. Ele, na verdade, foi um grande líder cristão e agiu como cristão num quadro como aquele. Então, o que Paulo está dizendo aqui não é de uma sujeição cega, não é de nós deixarmos a nossa capacidade de refletir e pensar e obedecermos às autoridades da cidade, do país, do Estado, de maneira acrítica, não, de forma alguma. Mas o que ele está dizendo para cá, para nós, para mim, para você, que, de modo geral, de maneira normal, corriqueira, nós devemos obedecer às autoridades. E dentro daquele contexto, Paulo sabia que aquele povo era propenso a uma desordem, aquele povo era um povo que não era muito submisso, era um povo difícil, e Paulo sabia dessa realidade. E isso para nós é muito importante, porque por vezes nós pensamos que é pecaminoso nós examinarmos um grupo de pessoas, nós examinarmos, por exemplo, uma pessoa e verificarmos como essa pessoa é e age. A gente pensa às vezes, eu não deveria pensar assim, eu não deveria fazer minha interpretação. Não, de forma alguma. Nós devemos sim entender as pessoas, porque o povo dessa cidade era um povo difícil e que precisaria ser muito bem trabalhado. E nas relações pessoais também são assim. Nas relações dentro da igreja, dentro da própria família, no local de trabalho, nós precisamos fazer nossas avaliações, com muito critério, com muito equilíbrio, mas é necessário. O grande autor Warren Wiersbe, ele disse que em alguns momentos da vida dele, por uma certa infantilidade ainda ministerial, ele perdeu tempo com situações que ele não deveria perder jamais tempo, dando atenção de repente a questões que eram discutidas sem o menor sentido teológico, bíblico. Sabe aquelas pessoas que perguntam aquelas coisas que não têm fundamentação, que querem saber o que não faz sentido? E ele dizia assim: por conta disso, eu perdi a oportunidade de dar atenção a pessoas que realmente estavam precisando de uma oração, de uma orientação, de um aconselhamento. E nós precisamos identificar, por exemplo, aquelas perguntas que são perguntas honestas, de gente que quer saber, que quer compreender melhor, que quer entender, daquelas pessoas que se metem em fábulas, o texto vai falar sobre isso, que começam a conjecturar por coisas que não são nada importantes, muito pelo contrário. E quando a gente olha para o texto, veja comigo que ele vai orientar. Ele vai dizer no final do versículo de número 1, ele vai dizer que nós devemos estar prontos para toda boa obra. Então, o crente, ele deve cooperar com o Estado na promoção do bem. É o que ele está dizendo. Prontos para toda boa obra. Se a igreja puder ajudar, a igreja vai ajudar. Se a igreja tiver como assistir aos necessitados, aos famintos, aos drogados, a igreja deve ajudar, deve cooperar. Mas, se algum mal está sendo tramado, se alguma coisa ruim para a coletividade está sendo tensionada, o cristão não deve jamais fazer coro, ainda que ele esteja sendo beneficiado pelo Estado, ainda que ele esteja recebendo algum tipo de vantagem, ele não deve agir assim. E quando olhamos para o texto, ele diz da seguinte maneira: não difamem a ninguém, nem sejam altercadores. Ele vai dizer que o cristão não deve se dedicar a uma postura de ficar, na verdade, falando mal das pessoas. E, às vezes, falando mal de forma precipitada,
sem fazer uma avaliação justa. É o que ele está dizendo para nós aqui. Nem sejam altercadores. Que palavra, né? Altercadores, até para a gente ler é difícil. O que significa dizer isso? São aquelas pessoas que gostam da discussão pela discussão. Sabe o que é? Pessoas que querem criar problemas, que gostam de discutir, às vezes assuntos, e elas querem sobressair no assunto, ainda que não esteja bem fundamentada. E ele diz para nós, não difamem ninguém, nem sejam altercadores, mas aí vem o lado positivo, mas sejam o quê? Cordatos, dando provas de toda a cortesia para com todos os homens. Paulo aqui diz a Tito e também às igrejas e a nós, por conseguinte, que a nossa postura em relação àqueles que são de fora deve ser uma postura cortês. Nós devemos ser amorosos com aqueles que ainda não são da fé, aqueles que não entendem por que nós agimos como agimos, até mesmo aqueles que, por não compreenderem bem os ensinos cristãos, eles são capazes até mesmo de nos criticar, de não nos entender. Nós precisamos ter uma postura assim para com todos os homens. Essa deve ser a nossa postura com todos os homens. E o que isso tem a ver aqui conosco? No primeiro versículo ele fala então da nossa relação com o Estado, como deve ser a relação do cristão com o Estado. No versículo de número 2, ele vai falar sobre a nossa postura em relação a quem, irmãos? As demais pessoas da sociedade maior. E o que eu chamo de sociedade maior? É aquilo que vai para além da igreja, das fronteiras da igreja, as pessoas da sociedade. Mesmo que a sociedade não pense como nós pensamos, se oponha ao que nós pensamos, nós precisamos, em primeiro lugar, respeitar essas pessoas. Nós precisamos buscar a paz com essas pessoas. Naquilo que depender de vós, tende... Quem lembra? Amém. Isso aí. Naquilo que depender de vós, tende paz com todos os homens. Esse deve ser o nosso objetivo primeiro. E até mesmo quando nós falarmos alguma coisa que seja contrária ao que as pessoas de fora pensam, nós devemos ter o cuidado de convencê-las, no bom sentido da expressão convencer, para que elas entendam que o que nós estamos falando não é para o mal delas. Não tem uma intenção de sobressair, mas tem uma intenção profunda em nosso ser de que elas caminhem melhor, de que elas sejam abençoadas por Deus, de que elas vivam um estilo de vida que seja agradável a Deus e que elas ainda não conhecem, como nós também não conhecíamos quando não tínhamos acesso à Bíblia Sagrada. Então esse é o cuidado que nós precisamos ter, sermos respeitosos, sermos equilibrados em tudo aquilo que nós viermos a falar. E no versículo de número 3, você vai verificar, olha como é didático, Paulo, é fantástico a maneira como Paulo escrevia, inspirado por Deus. No versículo 3, ele vai explicar o porquê que a gente deve proceder assim. Veja comigo o versículo 3. Vamos ler todos juntos? Pois nós também, outrora, éramos nécios, desobedientes, mais o quê? Irmãos, a pergunta que sai desse texto, que salta do texto é a seguinte: como éramos sem a graça de Deus? Como era Carlos Henrique sem a graça de Deus? Como era cada um de vocês sem a graça de Deus? Por melhor que nós fôssemos, nós também éramos o quê? Nós éramos nécios. Nós éramos ignorantes no sentido de ignorar, de desconhecer as verdades de Deus, o caminho de Deus. Nós éramos desobedientes, a gente não queria obedecer à palavra, aos princípios, aos valores, não éramos propensos à obediência, nem poderíamos ser, porque não tínhamos ainda a graça na nossa vida. Nós éramos desgarrados, nós éramos escravos de todas as paixões e prazeres. Aqui a ideia que se traz nesse versículo, quando fala escravos de toda sorte,
de paixões e prazeres, a ideia é que nós estávamos realmente aprisionados por uma força externa. Nós estávamos enganados por Satanás. Não estamos negando, no entanto, que nós não tenhamos uma responsabilidade pessoal por aquilo que nós fazemos. Mas a ideia aqui é que nós estávamos aprisionados, nós estávamos em outro reino, um outro estilo de vida. É por isso que Colossenses 1,13 nos diz que Ele vos transportou das trevas para o reino do Filho do seu amor. Então, depois que Ele nos transporta das trevas para a luz, para o reino do Filho do seu amor, a nossa vida muda. Mas nós não podemos esquecer que nós já estivemos lá, nas trevas, que nós éramos desobedientes, que nós não éramos afeitos às coisas de Deus. Então, nós temos que pensar nisso. Portanto, é isso que vai nos ajudar a olhar para o outro que ainda está numa vida contrária aos valores de Deus, de maneira mais misericordiosa, de maneira mais compreensiva. Não para aplaudir os pecados alheios, não para viver de acordo com o que eles vivem, mas para reconhecer que nós também vivíamos na mesma debilidade. Nós estávamos mortos, cegos e nus espiritualmente. Se não fosse Deus que adentrasse a nossa vida através da ação do Espírito Santo para nos conceder graça, uma nova existência, uma nova vida. Então, é disso que ele está dizendo. Paulo, inclusive, ele não nega, era o nosso jeito de ser, era o nosso estilo de vida, era como nós vivíamos anteriormente. Nós éramos assim, nós éramos cheios de malícia, cheios de inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Mas agora que nós somos novas criaturas, nós não podemos mais odiar ninguém. Nós não podemos mais ter ódio pelas pessoas. Não há lugar mais para isso. E ele vai agora no versículo de número 4 mostrar para nós algo bem didático também. Quando foi que ocorreu essa grande transformação na nossa vida? Não foi algo gerado por mim mesmo. Não foi algo que eu fiz em determinado dia, quando eu falei, hoje eu vou mudar. Hoje eu quero mudar e eu sou forte, eu me conheço, eu sei que eu posso, eu vou mudar o curso da minha vida. Não foi assim com a gente. Nós não temos essa força. Nós não temos essa disposição espiritual. Às vezes, até mesmo nas coisas corriqueiras do dia a dia, nós pensamos em fazer alguma coisa e daqui a poucos minutos nós nos sentimos o quê? Como que travados, sem conseguir fazer aquilo que a gente gostaria tanto de fazer. Parece que uma força maior do que nós está em operação. Então, na parte espiritual, nós não teríamos como nos salvar a nós mesmos. Nós não teríamos como ir a Cristo, ir a Deus, se antes Deus não operasse na nossa vida, se Ele antes não se manifestasse. Por isso que a pregação evangélica, ela é uma pregação teocêntrica, ela é uma pregação cristocêntrica. Ela mostra que tudo começa a partir de Deus. E a salvação é um ato único e exclusivo de Deus. Seria um assinte. O ser humano, por melhor que ele seja, ele acreditar que há nele alguma coisa favorável que pudesse contribuir para que ele viesse a ser salvo. Não há nada em nós. Não havia nada em nós, mas Ele tomou a iniciativa de nos salvar. E o texto nos diz, veja comigo, versículo de número 4, quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos. Ele está dizendo para mim e para você aqui algo muito importante, que isso só se deu quando Ele manifestou a sua bondade, a sua benignidade para com a humanidade. Desculpe as rimas, mas foi o que aconteceu.
Então foi quando ele se revelou, quando ele se mostrou, quando ele se deu a conhecer de maneira plena à humanidade, que tais coisas aconteceram, ou seja, que ele nos salvou, quando ele na verdade fez o quê? Ele manifestou o seu amor para com todos. E quando foi que ele manifestou o seu amor para com todos? Quando ele enviou Jesus Cristo para nascer do ventre de Maria, quando Jesus viveu entre nós, quando Jesus morreu na cruz, se entregando por amor à humanidade, por amor a nós, e quando ele ressuscita. Meu irmão, minha irmã, quando nós entendemos isso, nós verificamos que toda a obra salvadora ou salvífica foi uma obra realizada por Deus em Cristo. Não havia nada em nós, não fizemos nada por merecer. E como eu disse anteriormente, seria ofensivo e contraditório em relação à Bíblia acreditar que nós podemos fazer alguma coisa para sermos merecedores da salvação. É por isso que nós sempre enfatizamos, foi graça, graça, superabundante graça, como cantou o poeta popular brasileiro evangélico. Foi graça, superabundante graça. Todos nós fomos alcançados por essa graça, porque não havia mérito em mim, nem tampouco em vocês. E aí, quando a gente olha para o texto, ele no versículo 5, ele vai expandir ainda mais o raciocínio, o que ele está dizendo. E para mim, meus irmãos, eu me rendo ao texto bíblico. Eu não posso dizer que as boas obras cooperam para a salvação quando a Bíblia não diz isso. Veja comigo o versículo de número 5. Não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Ele está dizendo para nós que foi nele. E é por isso que Romanos 11, 33 a 36 nos diz, porque dele, por meio dele, para ele, são todas as coisas. Só ele é merecedor da glória, da honra, do louvor, porque tudo foi realizado por Cristo e não por nós. É interessante que dia desses, eu vi um pastor que agora se converteu a outra religião na internet. Ele falando por que ele se converteu a outra religião. E quando eu comecei a observar o raciocínio dele, eu falei, gente, só engana os incautos, mas quem tem um pouquinho mais de amadurecimento não se deixa cair, nem levar. Ele começou citando os textos que nós usamos para defender a graça. E ele usou Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9, quando ele disse, pela graça sois salvos mediante a fé. Mas quando chegou na parte seguinte que diz, não de quê? Não de obras para que ninguém se glorie. Essa parte ele omitiu. Ele não falou. E eu falei, claro que ele não poderia falar. Não poderia falar. Por quê? A Bíblia fala de maneira clara que as nossas obras, elas são impróprias, por melhores que elas sejam, para conferir, ou para somar, ou para ajudar na nossa salvação. Isso fere a Jesus Cristo, fere a morte sangrenta de Jesus Cristo na cruz, ao seu sacrifício, à sua dor, ao seu martírio, e a gente não pode fazer coro com isso de maneira alguma. Peço a Deus que Ele repense, que Ele possa mudar o curso do seu pensamento, se arrepender das bobagens que está falando. E aí o texto nos diz assim, veja comigo, que Ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Foi Ele quem nos salvou, foi Ele que se entregou, foi Ele que se doou. E essa obra que a Trindade Santa está fazendo, porque é Deus aqui envolvido, é também o Filho e é também o Espírito Santo.
É o Espírito Santo que faz isso na nossa vida e na nossa história. E ele explica melhor ainda que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, com uma finalidade. Olha só, versículo de número 7. A fim de que, justificado por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Nós somos salvos, mas nós seremos salvos também. Já somos salvos, mas seremos salvos de forma completa quando o Senhor retornar e restaurar todas as coisas, inaugurar um novo céu e uma nova terra. Então nós temos essa esperança da vida eterna. E tudo isso deveria ser forte o suficiente para nos levar e nos conduzir a ter uma vida agradável a Deus, também dentro da sociedade maior e também em relação ao Estado. Então veja que o que Paulo trata, o que o cristianismo trata, não é apenas algo para viver lá na eternidade, no céu ou no novo céu, na nova terra. É para viver aqui, é para a gente viver no dia a dia da nossa vida de maneira inteligente, sabendo o que Deus requer de cada um de nós. Se essa graça um dia nos afetou, nos atingiu, nós precisamos viver a nossa vida de forma diferente e compreender o porquê da nossa existência. E o texto diz mais: fiel é esta palavra, e quero que no tocante a estas coisas façam afirmações confiadamente, para que os que têm crido em Deus sejam solícitos, olha agora, solícitos na prática de boas obras. Pastor, me explica melhor isso? Vou explicar. Primeiramente, ele fala que a salvação não é por obras, é pela graça. Mas aqui ele vai falar, no versículo que nós estamos abordando agora, ele vai falar que aquele que recebeu essa graça, aquele que foi transformado por Deus, ele vai ter necessariamente uma nova forma de viver. Ele vai ser solícito de boas obras. Ele vai ser alguém que vai praticar boas obras como evidência da regeneração, da salvação que ele recebeu. Então, não são as boas obras que nos trazem a salvação, ou somam, ou ajudam na salvação. Na verdade, o que o texto está dizendo de maneira muito clara é que uma vez salvo, eu agora tenho uma evidência na minha vida, algo claro, notório, que é o estilo de vida que eu levo. E esse estilo de vida, ele é marcado pela prática das boas obras. É a evidência da salvação, porque nós fomos predestinados para que andássemos em boas obras. Foi assim que Deus quis, Deus fez, e só por isso nós vivemos praticando boas obras. E é por isso que você deve ter sentido o que eu vou falar agora. Você deve ter sentido em alguns momentos na sua vida, quando você ajudou alguém, quando você socorreu a um necessitado, quando você esteve ao lado de um amigo que estava sofrendo, você sentiu no seu interior uma felicidade enorme. Ainda que você tenha gasto tempo, dinheiro, enfim, tantas coisas, mas a felicidade que você sentiu de poder estar ao lado das pessoas em suas dificuldades e problemas, de ouvir alguém que estava com a vida conturbada, sem direção, é tão maravilhoso esse sentimento. E por que você é assim? Porque você nasceu de novo, porque você é nova criatura. Você já viu, por exemplo, quando você chega em algumas repartições públicas, que são lugares geralmente, desculpe o que eu vou falar aqui, mas é a verdade, que as coisas às vezes não andam muito. Eu não estou falando nenhuma inverdade. E de repente você observa que tem alguém ali de boa vontade. Existe alguém ali propenso, que não está aceitando aquela morosidade que é que as coisas se movimentem. Sabe por quê? Porque o seu coração não compactua com essas coisas erradas que estão acontecendo. Por outro lado, já reparou também que existem pessoas que adotam certas profissões
porque existe dentro delas muito mais do que o anseio por ganhar dinheiro. Claro que ganhar dinheiro é importante, mas elas têm um desejo enorme de servir, de ajudar as pessoas, de socorrê-las nos seus problemas, nas suas dificuldades. Isso é interessante notar. Às vezes nós vemos um filho adolescente, uma criança, que por incrível que pareça, Deus já está trabalhando porque ela cresceu dentro de um lar evangélico, que ensina a Bíblia, que ensina o caminho de Deus. Ela já tem uma propensão por fazer o bem, por ajudar. Por quê? Talvez já seja convertida e a gente não sabe. Por quê? Existem crianças que se convertem a Cristo. A gente pensa que só se converte depois de uma fase de adolescente e pessoa já adulta. Eu mesmo conheço o caso de um pré-adolescente que ele se converteu e depois veio toda a sua família. E quando a gente olha para o texto vai dizer para nós assim, veja comigo, ainda no versículo de número 8, estas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Mas ele vai falar assim agora, no versículo de número 9, até aqui tudo bem, tudo maravilhoso, tudo abençoado agora, né? Mas ele vai falar assim, que tem coisas que nós devemos evitar, que não vão somar, que não vão ajudar, que não vão servir de nada. E ele fala, evita discussões insensatas. Existem discussões que são importantes, sim. Existem discussões doutrinárias que são importantes, sim. Mas existem certos assuntos que são assuntos que nós não deveríamos nem parar para conversar. Genealogias, contendas e debates sobre a lei. Os judaizantes que estavam influenciando aqui a igreja de Creta, ou as igrejas de Creta, eles não eram aqueles que apenas falavam sobre a circuncisão, sobre obedecer à lei somente. Eles tinham uma vertente que enveredava por discussões completamente descabidas. Era um pouco diferente daquilo que aconteceu em outras igrejas, em outras partes. E ele fala, porque não tem utilidade e são fúteis. Ele está dizendo aqui para nós que o crente, ele não deve perder tempo com aquilo que não importa. Ele não deve perder tempo com aquilo que não é importante, não tem utilidade. E aí eu tenho que cortar agora, né? Tenho que falar alguma coisa e aplicar isso aos nossos dias. Faça uma reflexão e veja como as pessoas do nosso tempo, elas estão gastando tempo, elas estão perdendo tempo, diria eu, através de quê? Da atenção a coisas que, na verdade, não têm a menor utilidade e porque são coisas fúteis. Às vezes as discussões são as mais descabidas. O tempo que se gasta para se assistir a algumas programações. Tudo isso, Paulo está dizendo, olha, o crente, ele não pode mais ficar nessa. Ele não pode mais cair nisso. Ele precisa pensar em coisas maiores, em coisas grandiosas, em coisas especiais, em coisas que sejam belas, que sejam ricas, que sejam realmente nutritivas ao seu ser. E a gente, às vezes, perde tempo em coisas que não têm utilidade e elas são extremamente fúteis. Às vezes me perguntam, você não conhece fulano, não? Eu falo, eu não conheço, não. Qual o papel relevante que essa pessoa prestou? Quem é essa pessoa? Às vezes eu não sei quem é a pessoa. E outras eu me surpreendo. Como a sociedade honra pessoas que não mereciam ter nenhum tipo de honra e aplauso. Ao passo que outras pessoas que dão uma contribuição significativa ao mundo, elas são completamente desconsideradas. Isso me causa espécie. E quando eu olho para a verdade do Evangelho, eu fico pensando, Paulo tem razão, a gente não pode estar preso a essas coisas, nem quero saber quem é, quem se trata, não quero saber.
Obviamente a gente é atualizado, a gente acompanha as notícias, sabe dos nomes da maioria deles, sabe? Claro, não estamos alienados, mas sinceramente, não perco tempo com isso. E aí o texto diz para nós assim: evita o homem faccioso. Você sabe o que é homem faccioso aqui, segundo o texto bíblico? Aquelas pessoas que gostam de causar divisão pela divisão. Sabe, aquelas pessoas problemáticas, pessoas que gostam de causar divisão depois de divisão. E o Warren Wiersbe conta um caso muito interessante de alguém assim no livro dele. Ele fala que essa pessoa causou divisão, causou problemas e depois foi embora da igreja, não sei o que e tal. E ele falou assim: se essas pessoas depois, com base no texto bíblico, se elas voltarem, você deve recebê-las, primeira e segunda vez. Mas você, de maneira alguma, deve ceder a essa tolerância de primeira e segunda vez. Sabe por quê? Porque existem pessoas, e a gente não pode ter medo de pensar assim. A Bíblia nos dá base para isso, esse texto nos dá base para isso. Existem pessoas que são como um homem faccioso. Na primeira oportunidade, vão criar problemas. E aí o Wiersbe fala o seguinte: se elas forem embora, passaram por diversos lugares e agora estão vindo para cá outra vez, é porque possivelmente nem lá elas foram aceitas, nem lá elas foram acolhidas, ou seja, não tem lugar para elas em lugar nenhum. Sabe aquele tipo de pessoa que para ela nada está bom? Que ninguém prega bem? Que nenhuma igreja é boa? Sempre olha os pontos negativos, os pontos críticos? Essa pessoa não vai encontrar lugar nenhum para si, porque não existe um lugar perfeito. E ela não estará disposta a ajudar na construção de um novo lugar, de somar com seus dons e talentos. Então, primeira, segunda vez, não seja tolo. Essas pessoas, elas não mudam. E é isso que a gente precisa entender. Não queira ser mais do que o Evangelho propõe. Anda a segunda milha? Ande a segunda milha. Mas em nome de andar a segunda milha, a igreja, durante a sua história, ela permitiu que pessoas fizessem um grande e profundo estrago, por serem incapazes de impedir que o mal continuasse. E aí o texto diz mais: pois sabes que tal pessoa está pervertida e vive pecando, e por si mesma está condenada. Paulo nos diz que essa pessoa, pelo tipo de vida que leva, a maneira de agir, isso já denuncia que ela está, na verdade, condenada. Ao passo que aqueles que vivem em boas obras, que são conciliadores, amáveis, essas pessoas evidenciam com a própria vida que elas foram salvas pela graça de Deus. Elas não cooperam para a salvação, de maneira alguma, mas elas evidenciam que elas foram salvas pela graça de Jesus Cristo. Portanto, meu amado irmão, minha amada irmã, na manhã de hoje, nós aprendemos, com base no capítulo 3 de Tito, até o versículo de número 11, como deve ser a nossa relação, primeiramente com o Estado, como deve ser a nossa relação com a sociedade maior. Nós aprendemos também que o que deve nos levar a uma reflexão e uma piedade, a uma humildade, reside no fato de, anteriormente, nós também vivermos de uma forma equivocada como nós vivíamos. Nós também éramos pecadores. E aí, um outro ponto importante da gente destacar nesse final é que o divisor de águas se dá quando a bondade, a benignidade de Deus se manifesta na história em Cristo Jesus. E isso é importante que a gente diga. E no versículo 5, foi por graça, não foi por mérito, não foi por nada que eu venha fazer. Minhas obras, elas são insuficientes.
E depois ele diz mais para nós ainda, que nós fomos salvos, fomos justificados, nós fomos lavados. Ele vai falar minuciosamente, talvez seja um dos textos mais ricos. Se eu tivesse que ficar aqui, ficaria dias falando sobre esse verso precisamente. Ele vai mostrar sobre a dinâmica da nossa salvação. Depois ele fala para nós também, outra coisa muito importante aqui, que as boas obras são a evidência do novo viver que temos em Cristo Jesus. E, por fim, ele vai dizer para nós sobre o perigo de nós discutirmos assuntos de só menos importância, de darmos voz e ouvidos a homens facciosos. Isso a gente precisa ter muito cuidado e não ter receio de identificar, e uma vez os identificando, a gente possa deixá-los bem longe de nós, porque eles causam problemas e perigosíssimos. E, por fim, ele vai dizer para nós que esses que agem assim, eles já estão condenados pelo estilo de vida que levam. Isso já denuncia quem eles são. E a Bíblia, ela é clara, a Bíblia não esconde esses pontos que são importantes para nós entendermos a verdade de Deus. Então eu me quedo diante do texto bíblico e eu vejo que a salvação, que é pela graça, ela conduz às boas obras. E o que vai identificar que alguém nasceu de novo são justamente as boas obras.